a leitura da questão. Em uma situação hipotética, um tipo de código malicioso foi detectado no TRE São Paulo e tinha a característica de ser controlado pelo invasor via processo de infecção e propagação automática. Ele explorava diversas vulnerabilidades existentes em programas instalados. Foi verificado ainda que a comunicação entre os infectados e o invasor ocorria de várias formas, via servidores web, canais IRC, redes tipo P2P, entre outros meios, e eram recebidos automaticamente pela rede. Um programador de sistemas analisou estas características e observou que os computadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis, zumbi computer, pelo fato de serem controlados remotamente sem o conhecimento de seu usuário. Trata-se de um código malicioso conhecido como letra A, Trojan DOS, letra B, Screen Logger, letra C, Rootkit, letra D, Keylogger e letra E, Bot. Bem, pessoal, vamos analisar de forma bem precisa. Acompanhe o que eu vou dizer. Existem alguns tipos de programas maliciosos, chamados malware, e entre eles existe um que nós chamamos especificamente de bot, que vem de robot. O que faz um bot, B-O-T? É um tipo de programa malicioso que se propaga através das redes de computadores, como a própria internet, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas do sistema. E através dessas vulnerabilidades, dessas falhas, ele vai se instalando, ele vai criando cópias e vai se instalando naquele computador. O computador que ora tem agora um bot instalado sem que o seu dono saiba, passa a ser controlado remotamente para realizar ataques, como por exemplo, ataques a sistemas servidores com o objetivo desses servidores pararem de funcionar, negarem o seu serviço, um tipo de ataque que nós conhecemos como ataque de negação de serviço. Esses programas bots, então, se ocupam de vulnerabilidades dos sistemas, se instalam em um computador. O computador ao qual o bot se instalar, nós vamos chamar de computador zumbi. Por quê? Porque esse computador passa a ser controlado remotamente para realizar ataques sem que seu dono saiba. E o atacante envia um comando para todos os bots que ele instalou na sua rede de bots instalados, que nós vamos chamar de botnet, e todos esses computadores que possuem bots instalados deste usuário mal intencionado recebem um determinado comando e vão atacar um sistema servidor, por exemplo, até esse sistema servidor parar de funcionar e negar o seu serviço. Se a gente pegar essa ideia que eu acabei de descrever, do bot ser um programa malicioso que se instala nos computadores da rede, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas, e passa a receber comando remoto do invasor para realizar ataques, sem que o dono do computador saiba, isso quer dizer o computador desse usuário que tem o bot instalado passa a funcionar como um zumbi que realiza tarefas como ataque sem o dono saber. Isso tudo estava descrito na questão. Quer ver? Observa no dado momento, ele diz: um programador de sistemas analisou essas características e observou que os computadores atingidos ficavam semelhantes a zumbis. E o termo zumbi é o termo que nós utilizamos para o computador que tem um bot instalado, é específico para isso. E ele ainda diz, pelo fato de serem controlados remotamente sem o conhecimento de seu usuário, sem o conhecimento do dono. Então aqui, sem dúvida nenhuma, essa questão estava falando de bot da letra E de Equador. Agora, por que não as outras opções? Bem, quando a gente fala de Trojan da letra A, Trojan é um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia é um programa que chega como algo que parece ser bem intencionado, mas quando o usuário executa esse cavalo de Troia, esse Trojan, ele realiza outras tarefas as quais aparentemente ele não estava programado. A letra B dizia Screen Logger. Screen Logger é um tipo de spyware que monitora tudo que o usuário vai clicando na tela do computador e vai fazendo um print, como se fosse uma foto da tela, e mandando para o invasor, que agora sabe os locais da tela onde aquele usuário vai clicando e ele passa a espionar esse usuário através dessas telas capturadas. Screen Logger, então, é um tipo de spyware, um tipo de programa espião para monitorar o que o usuário vai clicando na tela do computador. A letra C falava sobre Rootkit. Rootkit é um conjunto de programas que é instalado no computador de um determinado usuário para assegurar e manter a presença do invasor naquele computador comprometido.
fazendo com que essa invasão fique escondida dos programas de proteção, que não percebem que aquela invasão está acontecendo. A letra D dizia Keylogger. Keylogger também é um tipo de spyware, um tipo de programa espião, que monitora tudo que o usuário digita no teclado físico do computador e anota num arquivo de texto que nós chamamos de Keylogger. E assim, o invasor começa a espionar tudo que aquele usuário faz, porque lê de tempos em tempos o arquivo de texto com tudo que o usuário digitou no seu teclado, descobrindo assim, por exemplo, nomes de usuário e senha. Esse é um keylogger. E o bot, aí sim vem de robot, é um pequeno programa malicioso que se instala no computador dos usuários através de vulnerabilidades do sistema e passa a ser controlado remotamente, tornando aquele computador ao qual ele está instalado um zumbi, porque esse computador passa a realizar ataques sem que seu dono saiba, mediante comando remoto lá do invasor. Então a resposta aqui, de acordo com o termo zumbi que estava descrito, sem dúvida nenhuma, bot da letra E de Equador. Questão